Segundo volume da obra O Governo do Mundo. Todos vão ser governados por sua verdadeira base de origem, pois o governo do racional está na sua base, a planície racional. O governo do racional está na sua base de origem, a planície racional. Então, vão ser governados por sua verdadeira base de origem, e não como estavam aí, sendo governados pela base do irracional, do elétrico e magnético. Virão todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, conferências para o equilíbrio de todos, conferências e mais conferências, por estarem ligados por meio do fluido que está dentro do seu eu, à base de sua origem racional. Isso muito naturalmente. E aí, todos vivendo racionalmente, e não como irracionais. Como irracional, brigas, guerras, revoluções, desentendimentos, instabilidade, doenças, câncer, amofinações, intranquilidade, nervosismo, num desequilíbrio total, por estarem sendo governados pela base do irracional, uns contra os outros, por esta base não ser do animal racional. Então, agora, conhecedores da sua base de origem, a planície racional, havendo uma modificação, por passarem a ser orientados pela sua verdadeira base de origem. Estavam aí aparentando que estavam acostumados com essa vida do irracional, mas não estavam acostumados, e por isso ninguém se conformava com a vida que estava levando. Uma vida de incerteza, de desequilíbrio, de esperanças sem fim, iludidos, enganados, traídos, porque não sabiam por que estavam vivendo aí, dentro desta base, horrivelmente deste jeito, a base do irracional. Todos insatisfeitos por estarem fora de sua base. Por estarem fora de sua base é que não havia sossego, não havia tranquilidade. Todos preocupados, todos cheios de problemas, todos com medo, todos vivendo assustados, todos vivendo desconfiados da base do bicho, por viverem inconscientemente, por estarem sendo dominados por uma base que não pertence aos animais racionais, e sim aos animais irracionais, vivendo uma vida de sonhos, uma vida de ilusões, por não saberem por que estavam vivendo assim, deste jeito. Indecisões em tudo, de experiências e experiências, lutando para poderem viver e sendo vencidos pela luta do bruto irracional, brigando, discutindo, nervosos, mal-humorados, preocupações dia e noite, na vida de desequilíbrio, de intranquilidade, sempre na expectativa de coisas agradáveis e de coisas desagradáveis. Uma vida sem garantia, por não saberem por que estavam aí vivendo. Vivendo aí no mundo sem saber por quê, desconhecidos de tudo, desconhecidos da sua verdadeira geração, criação e formação, perdidos no encanto, com esta vida de luta até morrer,
desgostosos por não poderem viver como queriam, por não ser a vida como desejavam que fosse, devido a todas essas irregularidades do elétrico e magnético, que é o causador de todos os males do ser humano, causador de todas as ruínas de todos. Estavam sob o domínio das feras e não podiam deixar de ser feras também. Não podiam deixar de ser ferozes uns contra os outros. Um gênio mau, de ódio, vinganças, planos diabólicos. Não podiam deixar, de maneira alguma, de viverem assim, mal, monstruosamente deste jeito, como selvagens que atacam uns aos outros, devido ao elétrico e magnético, que faz com que todos ficassem inconscientes. São de origem boa, como o ser humano é bom, de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, de origem racional. Mas, por desconhecerem a sua verdadeira base de origem, é que viviam assim, por não estarem sendo orientados por sua verdadeira base de origem, a base racional. Dominados pela base do irracional, vivendo como feras humanas, por estarem sob o domínio, sob o governo da base do irracional. Por isso, o ser humano tornou-se feroz, um contra o outro. A ambição, a inveja, a ganância, isto tudo é do irracional, ao passo que no racional puro, limpo e perfeito, não existem essas imperfeições, esses males do irracional. É puro, limpo e perfeito. Agora, todos conhecendo a sua verdadeira base de origem, procurando, com a persistência na leitura, adquirir o fluido racional, o fluido da sua verdadeira base de origem, por meio da leitura, entra dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a sua base de origem, a planície racional, desaparecendo todos os males do corpo e todos os males da vida, entrando em forma racional. E aí terão prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo. E sob a base do irracional, não sabiam o porquê estavam vivendo horrivelmente, fingindo estarem satisfeitos, quando todos estavam insatisfeitos com esta vida de aparência, a vida do irracional. Assim, todos vão ser governados pela base racional, pela base da origem de todos, a planície racional. O governo dos animais racionais está na base de origem dos animais racionais, a planície racional. E aí é que está o governo para governar todos de sua base de origem, o governo verdadeiro. E assim, todos alegres, felizes e contentes, e surpreendidos com esta grande descoberta, a descoberta maior do mundo, a descoberta da verdadeira base de origem de todos. Todos espantados, a maior surpresa para todos. Vão ficar tão surpreendidos que os festejos no mundo inteiro e a alegria serão por muito tempo, por estar definida a situação de todos, por todos se encontrarem com o que procuravam há muito, se encontrarem com a sua base de origem. Todos
há muito procuravam esta base, procurando e se esforçando para desvendar os mistérios do mundo e os mistérios sempre mantidos como um rochedo inabalável. Hoje, os mistérios estão findados. Não há mais mistérios. Tudo aí revelado, tudo solucionado. Desapareceram os mistérios, por estar aí a revelação de onde vieram e para onde vão, na gênese do universo, na gênese deste encanto, deste rincão de amarguras, deste rincão de ilusões, que perdurou até agora, até que conhecessem o que estão conhecendo. Então, todos alegres, felizes e contentes, por receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, para irem sempre de bem para melhor, racionalmente, e não sempre de mal a pior, como iam irracionalmente, sob a base do irracional. Não estavam vendo que a base do racional é uma e a base do irracional é outra? Mas, por não conhecerem a base de origem racional, é que estavam aí sendo dominados pela base do irracional. Então, a base do animal racional é uma, é a base racional, de origem racional. E a base do irracional é outra, é a base do elétrico e magnético. Hoje, todos conhecendo seus lugares, as suas bases, a sua origem, por estar tudo descoberto, a planície racional, sabendo, conhecendo e vendo de onde todos vieram, que é da planície racional, como vieram e por que ficaram desconhecidos de sua origem. Pelas transformações que passaram, ficaram desconhecidos de sua origem, pelas transformações que fizeram, porque nasceram como bichos, até que tivessem entendimentos, até que tivessem a compreensão das coisas, e por isso ficaram todos desconhecidos da sua verdadeira origem. Deformaram-se em animais racionais pelo livre-arbítrio que tinham, mas não sabiam que iam chegar a tanto. Não sabiam que iam ser ridicularizados assim desta maneira. Pensavam que iam muito bem, como até hoje todos pensam que vão muito bem. Quando caem na realidade, é que se desiludem e veem que iam bem mal. Mas, enquanto não se desiludem, parecem que vão muito bem. Enquanto estão iludidos, parecem que vão muito bem. Mas, quando recebem os golpes das desilusões, é que veem que vinham bem errados, que vinham mal e acabando mal. Aí se desiludem, como é o caso de todos. Pensavam que vinham muito bem e se deformaram nestas condições em animais racionais pelas transformações que fizeram. É a mania do inconsciente, pensar que está bem, por não se conhecer. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Daqui um bocado, os fracassos, as decepções e daí as desilusões. Então, aí viu que se enganou pela inconsciência, vindo os golpes intranquilizadores. Desilude-se e diz: eu pensava que a vida era um mar de rosas e acabei de sentir que a vida é um mar de espinhos. Esta vida da matéria, de lutas sem proveito,
de lutas sem recompensa. A recompensa da luta é o fim da existência, o fim da vida, o golpe mortal. O mais interessante é que desconhecem como vão morrer, de que forma vão morrer, de que jeito vão se findar. Isto é a preocupação de muitos. De que jeito eu vou morrer? Está aí o tudo aparente se reduzindo ao nada. O tudo aparente que surgiu do nada e se transforma e acaba em nada. Então, tratem de ler, tratem de ser persistentes nesta leitura, para adquirir o mais depressa possível o fluido racional, o fluido de sua origem, para encontrar o caminho do bem verdadeiro e não ser mais vitimado pelo mal. Racionalmente, tudo é, porque estão unidos e juntos ao seu verdadeiro natural, e elétrica e magneticamente, nada é. É a base das aparências, a base do irracional, a base das feras, dos monstros, da ferocidade, de todos os venenos, de todos os males, de todos os martírios, de todas as confusões, de todas as ruínas do mundo e de todas as ruínas de todos. Então, chega de ficarem dominados por esta base do irracional, elétrica e magneticamente. Chega de estarem sob esse domínio, expostos a tudo quanto é de ruim, a tudo quanto é de mal, a todas as ruínas. Chega de ficarem sendo governados por esta base, a base do monstro elétrico e magnético. Tenham persistência na leitura para adquirir o mais depressa possível o fluido racional, que entra dentro do seu eu e liga a sua base de origem. Aí está salvo, feliz e sempre feliz eternamente, vivendo aí na terra sempre de bem para melhor, feliz em tudo, acertando em tudo, por estar sendo orientado por sua base de origem, extinguindo-se os males da vida e os males do corpo, deixando de viver as apalpadelas, tonto, nesta vida elétrica e magnética. Todos ficam tontos e muitas vezes não sabem o que vão fazer. Pelo desequilíbrio, não sabem o que pensam, não sabem o que querem, não sabem o que vão fazer, não sabem como devem fazer para dar certo ou não. Fica nesse jogo de desacerto, jogando para ver se acerta ou não. Uma vida de saltos, de altos e baixos. Enfim, a vida do inferno. A vida do inferno em vida, do elétrico e magnético. Hoje está bem, parece que está bem, e amanhã está mal. O bem passageiro, o bem que não dura, o bem aparente. Os iludidos com a vida e com as coisas, com o porquê do nada, pois tudo acaba em nada. Sempre nas vagas esperanças, com a pança cheia de esperanças. Um verdadeiro bicho pelo desequilíbrio atordoante. O fluido da eternidade, o fluido racional, este é que é do verdadeiro natural dos animais racionais, por ser da planície racional, a base de origem de todos os animais racionais. Este fluido, que é do verdadeiro natural de todos os animais racionais, entra dentro do eu da pessoa,
por ser do natural da pessoa, e liga-se com a planície racional, o lugar de origem dos animais racionais. E assim, a pessoa está ligada à eternidade. Está ligada a pessoa à sua base de origem, por ser de origem racional, e por isso é animal racional, por pertencer à planície racional. Daí, esse fluido, que é o fluido racional, dentro do eu da pessoa, ligada à planície racional. E a pessoa começa a receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Daí, o progresso racional, o progresso sempre de bem para melhor. Está a pessoa integrada, unida à eternidade, ao passo que, como viviam aí, fora de sua base de origem, dependendo de uma base que não pertence, a base dos irracionais, do elétrico e magnético, ficam desregulados, desorientados, por estarem sob o domínio de uma base a qual o ser humano não pertence, a base dos irracionais, o elétrico e magnético. E por não pertencerem a esta base, é que daí surge tudo quanto é ruim para o ser humano. Porque a base do irracional, do elétrico e magnético, é ruim. E o ser humano, dirigido e sob a influência desta base, tem forçosamente que ficar ruim sem ser. Porque o ser humano é bom. Se tornou ruim por não conhecer a sua verdadeira base. Se tornou ruim por estar sob uma base que não é a sua. A base do elétrico e magnético, a base dos irracionais. Faz do ser humano um joguete dessas duas correntes desreguladas, elétrica e magnética, as quais não pertencem. Os irracionais e o ser humano estão sob o domínio desta base ruim, a qual não pertencem. Fica o ser humano sendo ruim sem ser ruim, sendo mal sem ser mal, por estar dominado por uma base do mal, está sob a influência de uma base do mal, a elétrica e magnética. Daí o desequilíbrio, a desumanidade, a ferocidade, as brigas, as guerras, a incompreensão, a confusão. Tudo feito por esta base ruim. Faz o ser humano ser aquilo que o ser humano não é, ruim. O ser humano é bom, é de origem racional. E por isso, são animais racionais, sob o domínio desta base ruim, a base dos irracionais. O elétrico e magnético faz o ser humano ser aquilo que o ser humano não é, ruim, nervoso, diabólico, mau elemento. Tudo isto feito por essas influências do elétrico e magnético, a base do mal puro. Então, fica o ser humano a pensar, a conjecturar, a perguntar a si mesmo, e às vezes uns para os outros: por que nós somos assim deste jeito? E por que a humanidade é assim? Não encontram explicações, porque não conheciam a sua origem, a sua base de origem e a sua formação. Ficam na mesma. A explicação é esta: por estarem sob o domínio de uma base que não pertence ao ser humano, que é a causa de todo esse desequilíbrio, o elétrico e magnético.
O ser humano é bom, é de origem boa. Por isso, são animais racionais. A base é racional. É lá de cima, da planície racional, a origem do ser humano. Agora, orientados por sua base de origem, recebendo o fluido de sua origem, esse fluido entrando dentro do eu da pessoa, faz uma limpeza geral, afasta esses venenos todos, o elétrico e magnético, a que não pertence o ser humano, e que é a base do animal irracional, a base deformada, cheia de defeitos. E é por isso que a humanidade é assim, cheia de defeitos, devido a estarem sob uma base a que não pertencem. O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do ser humano. Então, tratem de ler com persistência para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu, o fluido de sua origem, para cessarem todos esses males do corpo e todos esses males da vida, feitos pelo elétrico e magnético, feitos pela base do irracional. Com a persistência na leitura, a pessoa adquire de imediato o fluido da sua base de origem, o fluido racional, dentro do seu eu. Aí, então, havendo a ligação com sua base de origem, recebendo todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano, pois há muito que todos vêm cansados de sofrer, sem saberem dar uma explicação do porquê do sofrimento da humanidade, do porquê de tanto sofrimento. Agora está aí a explicação, está aí o esclarecimento, por estarem fora da sua base de origem, sendo governados por uma base a que não pertencem, a base do irracional. Está claro que desse jeito tinham que sofrer muito. Tinham que sofrer muito e sem encontrarem a solução, porque desconheciam a sua base de origem. Hoje, conhecem a sua base de origem, sabendo o porquê de tudo isto. Porque a vida era assim, deste jeito, horrivelmente, sofrendo sempre, penando sempre. Hoje, todos conhecendo, sendo esclarecidos porque assim estavam vivendo, porque assim eram, porque todos assim são, de onde vieram e para onde vão, conhecendo e sabendo o que não sabiam, as duas bases, a base do racional e a base do irracional. Agora é fazer por onde se imunizar o mais depressa possível, para unir-se à eternidade, por meio do fluido de sua origem, que é o fluido eterno, o fluido racional. Daí então cessa todo o sofrimento da humanidade, todo o sofrimento do ser humano, por estarem sendo orientados por sua base de origem. Agora pertencem a esta base, são desta base, mas estavam dominados por uma base a que não pertenciam, e tinham mesmo que viver assim, variando, desregulados, sofrendo sem saber porquê, penando sem saber porquê, por estarem sob o domínio da base do irracional, o elétrico e magnético. E hoje, tendo o histórico da situação do mundo
e da situação da humanidade, vendo e sabendo o porquê de todo esse tempo perdido no elétrico e magnético. Esse tempo perdido de uns contra os outros, igual ao irracional, se aborrecendo por tudo, brigando por tudo, por estarem sob a mesma influência, sob a mesma base. Julgavam até que fossem descendentes de um outro bicho qualquer, de um animal qualquer, por estarem sob a influência da base do animal irracional. Hoje, são conhecedores da sua verdadeira base, a base racional, e conhecedores da base do irracional, o elétrico e magnético. O irracional pertence à base do mal, e o animal racional pertence à base do bem. Pertence à base dos puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Pela imunização racional, vão ficar todos ligados à eternidade, quer dizer, à sua base de origem, a planície racional, recebendo então todas as orientações, todas as conferências precisas para o equilíbrio, para a cura de todos esses males e o equilíbrio verdadeiro racional. Daí, então, tudo de bem e tudo de bom, racionalmente. Em vez de ser um progresso de inconscientes, será um progresso de conscientes. O bicho, o animal irracional, inconsciente, e o racional, consciente. Então, vão progredir conscientemente, racionalmente. Vão entrar numa fase brilhantemente racional. Daí, tudo regulando, tudo equilibrado, todos regulando, todos equilibrados. De ruim que eram por estarem sob o domínio da base do irracional, mas nunca foram ruins. Por serem de uma base pura, por serem de origem racional, são bons. O ser humano é bom. E agora, racionalmente, vão ver que são bons mesmo. O fluido racional, logo que entra dentro do eu da pessoa, imediatamente a pessoa fica ligada à eternidade. E uma vez ligada à eternidade, começa a receber as mensagens, as orientações, as palestras, os avisos, enfim, tudo o que for necessário para o equilíbrio do eterno. Do eterno, porque uniu-se à eternidade por meio do fluido racional, que pertence à eternidade. Então, a pessoa passou a pertencer à eternidade, conversando diariamente com os eternos da planície racional. A pessoa vai saber de tudo que desconhecia e de tudo que parecia conhecer, recebendo todas as orientações para todos os fins, para todos os feitos da vida, para o equilíbrio da vida, para a boa marcha da vida, ficando a pessoa completamente integrada, unida com os eternos da planície racional. Então, aí a pessoa está imunizada. E para que isto chegue a este ponto, basta a pessoa ter persistência na leitura, para conhecer o que é imunização racional, para saber como é que vai ficar unido junto aos puros da planície racional. É preciso que a pessoa leia todos os dias para conhecer bem o que é imunização racional.
Imunização, como já sabem, quer dizer unir-se aos eternos, imunizados pelos eternos, vivendo nesta terra, mas fazendo parte da eternidade, por meio da ligação do fluido racional, que é da planície racional, que é da eternidade. Fica a pessoa dia e noite, recebendo orientações para o bom e feliz andamento da vida. A pessoa não viverá mais de experiências, não viverá mais de expectativas, não viverá mais indecisa, não terá mais indecisões nem desconfiança de coisa alguma, porque sabe tudo ao certo, é esclarecida de tudo, é esclarecida do certo, de forma que cessam as experiências, cessam as dúvidas, cessa o que deixava a pessoa num desequilíbrio constante, porque é esclarecida de tudo. E uma vez esclarecida de tudo, fica senhora da situação. E uma vez assim, a vida se torna felicíssima, porque vive em paz, vive tranquilo, vive muito mais do que tinha que viver, por estar dominado pelo fluido puro, o fluido racional, puro, limpo, perfeito, sem defeito. Cessa o estado nervoso, vem a tranquilidade, e a pessoa vive em paz, calma e feliz, porque é ciente de tudo, todos os dias, e por ser ciente de tudo, está a par de todas as coisas, por mais insignificantes que sejam. Agora, a vida do elétrico e magnético é uma vida perturbada. Todos perturbados, todos indecisos, todos desconfiados. Enfim, uma vida de bicho, uma vida intranquila, uma vida de indecisões, uma vida de quem desconhece por que está vivendo, por ignorar tudo. Depois de todos imunizados, a Terra será um paraíso, todos se entendendo, por estarem sendo orientados por sua base de origem, somente para o bem, e os males completamente afastados do elétrico e magnético. Acaba o medo, enfim, acaba tudo que intranquilizava a pessoa. A pessoa se sente tranquila, feliz, alegre e contente. Todos dentro de um paraíso. A Terra será um paraíso. Todos sabem por que estão vivendo, e todos estão sob uma orientação só, orientados racionalmente, porque o ser humano é bom, por descender de uma base pura. Mas, por estarem sendo orientados por uma base a que o ser humano não pertence e que não podia orientar o ser humano, é que o ser humano tinha que viver assim mesmo, às tontas, indeciso, desconfiado, maldoso, tinha que viver igual ao irracional, por estar dominado por esta base elétrica e magnética, que é do irracional. E assim, racionalmente vivendo, tudo é completamente diferente por ser uma orientação só, a orientação racional. O que vem para um, vem para todos. A orientação de um é a mesma de todos. Então, se tornam todos por um e um por todos, por ser tudo racional, por pertencerem a esta base. Por isso, são animais racionais.
São descendentes desta coisa pura, que no elétrico e magnético desconheciam a origem e a base dos animais racionais. Viviam aí encantados, igualmente aos irracionais, por estarem sob o domínio desta base do irracional, elétrica e magnética, a base de que viviam aí neste encanto, à procura do princípio desta base e à procura do fim. Nunca encontraram devido estarem vivendo sob a influência de uma base a que não pertenciam. Os animais racionais vivem neste encanto à procura do princípio de toda esta formação e nunca encontraram. À procura do fim e nunca encontraram. Igual aos irracionais, que não sabem por que aí vivem, não sabem por que são assim, desconhecem a sua origem e a sua formação. E assim é o ser humano, vivendo deste jeito horrivelmente, procurando tudo saber e o principal sempre na mesma. E o principal sempre por saber, que é de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, tão naturalmente chegando este esclarecimento ao conhecimento de todos, para desencantar todos desta base do elétrico e magnético. Desencantar todos, mostrar e dar a conhecer a verdadeira base de origem de ser, ou de serem animais racionais. Agora, veem e sabem por que nunca puderam descobrir a origem e o princípio de serem assim como são, de estarem assim como estão, encantados, iguais aos irracionais, e agora desencantados, por conhecerem a sua verdadeira base de origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, todos racionalmente brilhando para o resto da vida, desta vida que todos conservavam num sentimento muito grande de querer viver sempre e não poder, e ser vítima das consequências do desequilíbrio, da deformação.